O Japão do século XVI era um caldeirão de sangue e ambição. A era Sengoku havia despedaçado o império em centenas de territórios, cada um governado por senhores de guerra que sonhavam em reunificar a nação sob suas próprias bandeiras. Era um tempo onde a lealdade se comprava com ouro e se mantinha com medo, onde castelos se erguiam como dentes de dragão contra o horizonte e onde um homem podia acordar como súdito e adormecer como cadáver. Neste cenário de caos controlado, dois destinos estavam prestes a se chocar de forma épica. Imagawa Yoshimoto era o orgulho de sua linhagem. Um general que havia herdado não apenas terras vastas, mas também a arrogância de gerações de vitórias. Suas tropas marchavam pela estrada Tokaido como uma serpente de ferro e seda, 25 mil guerreiros que faziam a terra tremer sob suas sandálias. Cada soldado carregava consigo a certeza da vitória, pois serviam ao homem que muitos consideravam o próximo shogun do Japão. Yoshimoto não caminhava apenas em direção a Kyoto, ele caminhava em direção ao trono imperial, e cada passo de seus exércitos ecoava como o bater de tambores, anunciando uma nova era. O sol nascia vermelho sobre as montanhas quando os espiões trouxeram as notícias que fariam qualquer líder sensato dobrar os joelhos em rendição. 25 mil. O número dançava na mente dos conselheiros de Nobunaga como uma sentença de morte. Em contraste, o jovem senhor de Owari dispunha de apenas 2.000 guerreiros, muitos deles ainda inexperientes. Outros tantos questionando se não seria mais sábio buscar refúgio nas montanhas até que a tempestade passasse. Os números eram cruéis na sua simplicidade. Para cada samurai de Nobunaga, havia mais de 12 inimigos esperando. As reuniões no castelo de Kiyosu se tornaram sessões de desespero mal disfarçado. Conselheiros veteranos, homens que haviam servido ao pai de Nobunaga, sussurravam entre si que talvez fosse hora de negociar. Alguns sugeriam que uma rendição honrosa salvaria ao menos as vidas, mesmo que custasse as terras e a dignidade. Outros propunham uma retirada estratégica, uma fuga elegante que permitiria lutar outro dia quando as chances fossem menos impossíveis. Mas, enquanto estes homens sábios debatiam a melhor forma de sobreviver à derrota, Oda Nobunaga permanecia em silêncio, seus olhos fixos no mapa que mostrava a aproximação inexorável da morte. O jovem senhor tinha apenas 26 anos, mas já carregava o peso de expectativas frustradas e desconfianças sussurradas. Muitos o consideravam impulsivo demais, outros o viam como cruel demais, e alguns simplesmente acreditavam que lhe faltava a sabedoria necessária para governar em tempos tão perigosos. Nobunaga havia crescido escutando que era diferente dos outros líderes, que suas ideias eram radicais demais, que seus métodos questionavam tradições sagradas. Agora, diante da maior crise de sua vida, essas diferenças poderiam ser exatamente o que o salvaria ou o que o destruiria completamente. A notícia da marcha de Yoshimoto se espalhara como fogo na palha seca. Mercadores fechavam suas tendas e fugiam com suas famílias para o interior. Camponeses abandonavam suas colheitas para buscar refúgio em templos e cavernas. As estradas se enchiam de refugiados, carregando o pouco que conseguiam carregar. Suas faces marcadas pelo terror de quem sabia que os exércitos em marcha não faziam distinção entre combatentes e civis quando a fome de guerra os consumia. Era como se toda a província estivesse segurando a respiração, esperando que a tempestade de ferro e sangue passasse sem destruir tudo em seu caminho. Dentro do castelo, a tensão era palpável. Servos caminhavam em silêncio. Guerreiros afiavam suas espadas com mais cuidado do que o usual, e até mesmo os cães pareciam sentir que algo terrível se aproximava. Nobunaga passava horas em seus aposentos, estudando relatórios de espiões e mapas detalhados da região.
Ele sabia que enfrentar Yoshimoto em campo aberto seria suicídio, mas também sabia que se render seria o fim não apenas de sua linhagem, mas de tudo pelo que sua família havia lutado por gerações. Enquanto seus conselheiros debatiam estratégias defensivas, Nobunaga começava a conceber algo muito diferente. Seus olhos percorriam as montanhas e vales desenhados no mapa, procurando não por lugares para se esconder, mas por oportunidades que outros homens jamais considerariam. A diferença entre um líder comum e um gênio militar muitas vezes reside na capacidade de ver possibilidades onde outros veem apenas impossibilidades. E enquanto o exército de Yoshimoto se aproximava como uma tempestade inevitável, algo muito mais perigoso começava a tomar forma na mente do jovem Nobunaga. O acampamento de Imagawa Yoshimoto em Okehazama era um espetáculo de poder e organização militar. Tendas de seda se estendiam pela planície como flores coloridas em um campo de batalha, cada uma marcada com os brasões das famílias que haviam jurado lealdade ao grande general. O ar estava perfumado com incenso queimado nos altares portáteis, onde os soldados faziam suas orações antes da batalha, misturado com o aroma de arroz cozinhando e saquê sendo aquecido para celebrar vitórias futuras. Era um exército que respirava confiança, desde os generais montados em seus cavalos de guerra até os soldados rasos que marchavam em formação perfeita. Yoshimoto caminhava entre suas tropas como um imperador, inspecionando seus domínios. Seu kimono de seda bordado brilhava sob o sol da tarde, e sua katana, uma obra-prima forjada por mestres ancestrais, pendia em sua cintura como um símbolo de autoridade indiscutível. Os soldados se curvavam à sua passagem, e os generais rivalizavam entre si para ganhar sua atenção com relatórios de pequenas vitórias e promessas de glória futura. Para todos os efeitos práticos, a guerra já estava ganha antes mesmo de começar. E o acampamento inteiro celebrava essa certeza com a alegria de quem sabe que está do lado vencedor da história. Mas a 50 quilômetros dali, no castelo de Kiyosu, uma mente muito diferente analisava a situação com olhos que viam oportunidades onde outros enxergavam apenas desespero. Nobunaga havia passado dias estudando cada relatório de seus espiões, cada detalhe sobre a geografia da região, cada padrão de movimento das tropas inimigas. Enquanto seus generais continuavam propondo táticas defensivas tradicionais, ele começava a perceber que a própria confiança de Yoshimoto poderia ser transformada em uma arma contra ele. Os mapas espalhados sobre a mesa de guerra mostravam Okehazama não apenas como um local de acampamento, mas como uma armadilha natural esperando para ser ativada. A região era um labirinto de colinas cobertas por floresta densa, cortado por ravinas estreitas e trilhas que serpenteavam entre rochas e árvores centenárias. Era terreno difícil para grandes exércitos manobrarem, mas perfeito para emboscadas se alguém fosse ousado o suficiente para tentar. Nobunaga corria os dedos pelas linhas do mapa, visualizando não batalhas convencionais, mas movimentos rápidos e ataques surpresa que poderiam transformar a geografia local em aliada. A diferença fundamental entre os dois comandantes se tornava cada vez mais clara. Yoshimoto pensava como um general tradicional: superioridade numérica, formações organizadas, batalha frontal, onde o maior exército simplesmente esmagaria o menor. Era a forma como as guerras haviam sido travadas por séculos, e funcionara bem para ele até então. Suas vitórias anteriores haviam seguido esse padrão: reunir mais homens que o inimigo, marchar em sua direção e vencer através da força bruta e disciplina superior. Era uma fórmula testada pelo tempo e validada por gerações de sucessos militares.
Nobunaga, por outro lado, começava a pensar de uma forma que desafiava tudo que os manuais militares tradicionais ensinavam. Se não podia vencer pela força, teria que vencer pela astúcia. Se não podia superar o inimigo em números, teria que superá-lo em velocidade e surpresa. A batalha não seria ganha no campo aberto, onde Yoshimoto esperava travá-la, mas nas sombras das florestas e nos momentos de maior desatenção inimiga. Era um tipo de guerra que exigia não apenas coragem, mas também uma disposição para quebrar regras que haviam sido consideradas sagradas por gerações. Os espiões traziam relatórios regulares sobre a rotina do acampamento inimigo. Yoshimoto mantinha horários rígidos, inspeções matinais, conselhos de guerra ao meio-dia e celebrações vespertinas que se estendiam pela noite. Suas tropas seguiam padrões previsíveis, estabelecendo guardas em pontos óbvios e mantendo a disciplina relaxada de quem não espera ser atacado. Era a confiança de um exército que acreditava ter a vitória garantida, e cada detalhe dessa rotina se transformava em informação valiosa nas mãos de quem sabia como usá-la. Enquanto isso, no castelo de Kiyosu, Nobunaga começava a fazer preparativos que seus próprios generais consideravam incompreensíveis. Armas eram redistribuídas priorizando velocidade sobre proteção. Rotas de marcha eram planejadas através de trilhas que mapas oficiais nem sequer mostravam. Mais importante ainda, ele começava a falar com seus homens, não sobre sobrevivência ou retirada honrosa, mas sobre a possibilidade de uma vitória que todos os outros consideravam impossível. Era o tipo de liderança que ou inspirava seguidores fanáticos ou levava exércitos inteiros à destruição. E Nobunaga parecia determinado a descobrir qual seria o resultado. A distância entre os dois acampamentos diminuía a cada dia, mas a distância entre as duas mentalidades militares aumentava proporcionalmente. De um lado, um tigre confiante que se preparava para devorar uma presa aparentemente indefesa. Do outro, um rato que começava a perceber que às vezes o menor predador pode derrubar o maior, se conhecer exatamente onde morder e quando atacar. A lua crescente pendia sobre o castelo de Kiyosu, como uma lâmina curvada no céu noturno, quando Nobunaga decidiu que era hora de preparar seus homens para o impossível. O pátio principal do castelo foi transformado em um palco onde tradição e inovação se encontrariam de forma dramática. Tochas foram acesas em cada canto, criando um círculo de luz dançante que fazia as sombras dos guerreiros se moverem como espíritos ancestrais. O ar estava carregado de tensão e expectativa, pois todos sabiam que seu jovem senhor havia convocado uma cerimônia que definiria não apenas o destino da batalha vindoura, mas possivelmente o futuro de toda a província. Nobunaga emergiu de seus aposentos trajando uma armadura que era ao mesmo tempo magnífica e prática. O metal negro polido refletia a luz das tochas como água escura, e os detalhes em ouro pareciam capturar e concentrar cada flâmula que os tocava. Mas o que mais chamava a atenção era a expressão em seu rosto, uma mistura de determinação feroz e serenidade sobrenatural que fazia até os veteranos mais experientes sentirem um arrepio na espinha. Era a face de um homem que havia tomado uma decisão irrevogável e estava preparado para arcar com todas as consequências, independentemente de quão terríveis elas pudessem ser. O primeiro elemento do ritual foi o saquê, mas não servido da forma tradicional em pequenas taças de porcelana. Nobunaga ordenou que jarros enormes fossem trazidos ao centro do pátio, e ele mesmo começou a beber diretamente de uma cuia de madeira, passando-a depois para seus generais e capitães. Cada gole era acompanhado por um brinde que ecoava pelo ar noturno, como um desafio aos próprios deuses, pela vitória ou pela morte gloriosa. O álcool não estava sendo usado para embotar os sentidos.
mas para liberar coragens que a sobriedade poderia manter presas. Era um convite para que cada homem presente abandonasse suas inibições e abraçasse a loucura controlada que a batalha vindoura exigiria. Quando o saque começou a esquentar o sangue dos guerreiros, Nobunaga deu início à segunda parte da cerimônia. Tambores foram trazidos ao centro do círculo, não os pequenos tambores cerimoniais usados em rituais tradicionais, mas instrumentos de guerra enormes, cujo som podia ser ouvido a quilômetros de distância. O próprio Nobunaga pegou as baquetas e começou a tocar um ritmo que parecia emergir das profundezas da terra. Cada batida reverberava no peito dos soldados como um segundo coração, sincronizando os batimentos cardíacos de 2.000 homens em uma única pulsação coletiva de determinação e fúria controlada. A dança que se seguiu não era a performance elegante e codificada das cortes imperiais, mas algo muito mais primitivo e poderoso. Nobunaga se movia ao redor dos tambores com uma graça felina que lembrava mais um predador se preparando para o ataque do que um nobre executando passos tradicionais. Seus movimentos contavam uma história sem palavras. A aproximação do inimigo, a preparação para a emboscada, o momento do ataque e, finalmente, a vitória arrancada das garras da derrota impossível. Cada gesto era uma promessa. Cada giro, uma declaração de que o impossível estava prestes a se tornar realidade. Os soldados começaram a se juntar à dança, inicialmente hesitantes, mas logo com uma paixão que surpreendia até eles mesmos. Veteranos endurecidos por décadas de guerra se moviam ao lado de jovens que mal haviam empunhado suas primeiras espadas. Todos unidos pela música hipnótica dos tambores e pela visão de seu líder transformado em uma força da natureza diante de seus olhos. As hierarquias militares se dissolveram temporariamente enquanto samurais, ashigaru e até mesmo servos dançavam juntos em celebração, não de uma vitória já conquistada, mas de uma batalha que ainda sequer havia começado. O clímax da cerimônia chegou quando Nobunaga desembainhou sua katana e a ergueu em direção às estrelas. A lâmina captou a luz das tochas e pareceu incendiar-se, transformando-se em uma extensão das chamas que iluminavam o pátio. Sua voz ecoou sobre o som dos tambores e o murmúrio da multidão. Se os deuses decretaram nossa destruição, então mostraremos a eles como homens verdadeiros morrem. Se decretaram nossa vitória, então mostraremos a eles como heróis nascem. Mas não morreremos como covardes e não fugiremos como cães assustados. Vamos enfrentar nosso destino de cabeça erguida e com as armas em punho. A resposta foi um rugido coletivo que fez as pedras do castelo tremerem. 2.000 vozes se ergueram como uma única força, prometendo seguir seu líder até o fim do mundo se necessário. Era mais do que lealdade militar ou obediência hierárquica. Era uma transformação alquímica onde homens comuns se metamorfoseavam em instrumentos de uma vontade superior. O ritual havia cumprido seu propósito: transformar um exército desesperado em uma força mística alimentada por fé cega na liderança de um homem que prometia o impossível. Quando os tambores finalmente silenciaram e as últimas notas da dança se desvaneceram no ar noturno, uma mudança fundamental havia ocorrido. Os mesmos homens que horas antes sussurravam sobre rendição e fuga, agora falavam em tons baixos e reverentes sobre a batalha vindoura, como se fosse um privilégio sagrado participar dela. Nobunaga havia feito mais do que simplesmente motivar suas tropas. Ele havia criado uma religião temporária onde a vitória impossível se tornara não apenas provável, mas inevitável. O amanhecer encontraria homens diferentes marchando para Okehazama, homens que haviam bebido do mesmo saque que seu líder, dançado ao som dos mesmos tambores e jurado os mesmos juramentos impossíveis. O ritual da determinação estava completo,
E agora restava apenas descobrir se a fé poderia de fato mover montanhas. O amanhecer de 16 de junho de 1560 nasceu claro e tranquilo, com o tipo de céu azul sem nuvens que prometia um dia perfeito para viagens ou para batalhas tradicionais travadas sob o sol. Mas Nobunaga, que havia passado a noite em vigília, estudando mapas e orações ancestrais, sentia algo diferente no ar. Havia uma eletricidade quase imperceptível, uma tensão atmosférica que fazia os cabelos na nuca se arrepiarem e que sugeria que os próprios céus estavam se preparando para algum tipo de intervenção divina. Era o tipo de sensação que homens sábios aprendiam a reconhecer e interpretar, especialmente quando suas vidas dependiam de ler corretamente os sinais que o mundo enviava. Suas tropas se reuniram antes do amanhecer no pátio principal do castelo, seus equipamentos reduzidos ao essencial. Armaduras leves que permitiam movimento rápido, armas afiadas até o corte perfeito e provisões mínimas para uma marcha que seria decidida em horas, não em dias. Cada homem carregava consigo a memória da noite anterior, quando haviam dançado e bebido juntos, como irmãos prestes a enfrentar o impossível. Agora, à luz fria da madrugada, essa memória se transformava em combustível para uma determinação que bordejava o fanatismo religioso. Eles não eram mais simplesmente soldados seguindo ordens, eram cruzados em uma missão sagrada. A marcha inicial, através do território de Owari, foi silenciosa e disciplinada. Nobunaga havia escolhido rotas que evitavam estradas principais e aldeias, utilizando trilhas de caçadores e caminhos conhecidos apenas por contrabandistas e monges itinerantes. Cada passo era calculado para manter o elemento surpresa, cada parada planejada para evitar ser detectado pelos espiões que certamente Yoshimoto havia espalhado pela região. Era uma dança delicada entre velocidade e stealth, entre a necessidade de chegar rapidamente ao destino e a necessidade de chegar sem ser notado. Por volta do meio-dia, quando o sol estava no seu ponto mais alto e o calor começava a pesar sobre as armaduras dos soldados, as primeiras nuvens apareceram no horizonte oeste. Inicialmente, eram apenas pequenas manchas brancas que poderiam facilmente ser ignoradas, mas Nobunaga as observava com uma atenção que intrigava seus generais. Ele havia desenvolvido ao longo dos anos uma sensibilidade quase sobrenatural para padrões climáticos, uma habilidade que considerava tão importante quanto o domínio da estratégia militar. O clima não era apenas um fator externo a ser considerado, era um aliado potencial que podia ser cortejado e utilizado por quem soubesse falar sua linguagem. Conforme a tarde avançava, as nuvens cresciam e escureciam com uma velocidade que surpreendia até os veteranos mais experientes. O que havia começado como pequenas formações inocentes se transformava rapidamente em uma frente de tempestade que prometia ser épica. O vento começou a soprar com força crescente, trazendo consigo o aroma inconfundível de chuva iminente e o tipo de eletricidade no ar que fazia os cavalos relincharem nervosamente e os homens olharem para o céu com uma mistura de admiração e apreensão. Era como se a própria natureza estivesse se preparando para assistir ao espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Nobunaga parou sua coluna no topo de uma colina que oferecia uma visão clara do vale onde Okehazama se estendia à distância. Através de sua luneta primitiva, podia ver as tendas do acampamento inimigo espalhadas pela planície como flores em um jardim, e o movimento de figuras minúsculas que indicavam uma rotina normal e despreocupada. Yoshimoto claramente não esperava nenhum tipo de ataque, especialmente não com uma tempestade se aproximando. Exércitos tradicionais se abrigavam durante o mau tempo, protegendo equipamentos valiosos e esperando que as condições melhorassem antes de retomar as hostilidades.
Era o tipo de pensamento militar convencional que Nobunaga estava prestes a transformar em uma desvantagem fatal. Os primeiros relâmpagos começaram a piscar no horizonte quando ele reuniu seus capitães para as instruções finais. Sua voz tinha que competir com o vento crescente, mas cada palavra era pronunciada com uma clareza que cortava através do ruído natural. Os deuses nos enviam um manto para cobrir nossa aproximação. Vamos usar cada raio como distração, cada trovão como cobertura para nossos movimentos. Quando estivermos tão perto que possam sentir nosso hálito, será tarde demais para eles reagirem. Era mais do que uma ordem militar. Era uma interpretação mística dos eventos que transformava uma tempestade natural em uma bênção divina. A chuva começou como gotas esparsas, que faziam pequenos círculos na poeira do chão, mas rapidamente se intensificou até se tornar uma cortina líquida que reduzia a visibilidade a poucos metros. Os soldados de Nobunaga haviam se preparado para isso, cobrindo suas armas com panos oleados e amarrando suas armaduras de forma a minimizar o ruído metálico que poderia denunciar sua posição. Cada homem se transformou em uma sombra silenciosa, se movendo através da paisagem encharcada, invisível para qualquer observador que não estivesse literalmente a poucos passos de distância. O trovão que ecoou através dos vales quando começaram sua descida final em direção ao acampamento inimigo foi interpretado por Nobunaga como a aprovação final dos céus. Era o tipo de som que fazia homens se encolherem em suas tendas e fechar os olhos, esperando que a tempestade passasse rapidamente. Ninguém em sã consciência atacaria durante uma tempestade como aquela. E essa certeza se tornaria a arma mais poderosa no arsenal de Nobunaga. Ele havia transformado o impossível em inevitável, e agora os próprios elementos conspirariam para garantir que sua loucura calculada se transformasse na vitória mais improvável da história militar japonesa. Dentro do acampamento de Imagawa Yoshimoto, a tempestade que se abatia sobre Okehazama era vista não como uma ameaça, mas como uma inconveniência menor que apenas adiaria por algumas horas a marcha triunfal em direção a Kyoto. As tendas impermeáveis importadas da China mantinham o interior seco e confortável, enquanto braseiros de bronze aqueciam o ar e criavam uma atmosfera acolhedora que contrastava dramaticamente com o caos climático do lado de fora. Era exatamente o tipo de ambiente que encorajava a complacência, onde homens poderosos se sentiam seguros o suficiente para baixar a guarda e celebrar vitórias que consideravam inevitáveis. A tenda principal de Yoshimoto havia sido transformada em um salão de banquetes improvisado, decorado com tapetes de seda e iluminado por lanternas de papel que projetavam sombras dançantes nas paredes de tecido. O general supremo estava reclinado em almofadas bordadas, cercado por seus tenentes mais confiáveis e por alguns dos vassalos mais importantes que haviam se juntado à sua causa. A mesa baixa diante deles estava carregada com iguarias que normalmente só seriam servidas em palácios imperiais. Peixes frescos trazidos das águas costeiras, arroz preparado com especiarias raras e saquê de qualidade excepcional que havia sido reservado especificamente para celebrar a conquista de Owari. O clima dentro da tenda era de euforia controlada, com conversas animadas sobre os territórios que seriam distribuídos após a vitória e os títulos honoríficos que o imperador certamente concederia aos participantes desta campanha histórica. Yoshimoto gesticulava amplamente enquanto descrevia seus planos para a nova ordem que estabeleceria. Suas palavras lubrificadas pelo saquê premium e sua confiança alimentada pelos relatórios de espiões que confirmavam que Nobunaga permanecia entrincheirado em Kyosu,
aparentemente paralisado pelo terror diante da aproximação de forças tão superiores. Os generais rivalizavam entre si na apresentação de planos cada vez mais grandiosos para a fase seguinte da campanha. Um sugeria que após a conquista de Owari, deveriam marchar imediatamente sobre Mino para consolidar todo o centro do Japão. Outro propunha uma aliança estratégica com os monges guerreiros de Mount Hiei para garantir apoio religioso à nova dinastia que certamente emergiria da vitória. Um terceiro, já visivelmente afetado pelo álcool, declarava que nem mesmo os clãs poderosos de Kyushu ousariam resistir quando vissem a facilidade com que o famoso Oda Nobunaga havia sido esmagado como um inseto irritante. A música tradicional tocada por menestréis, contratados especificamente para a ocasião, criava uma trilha sonora adequada para o que todos percebiam como um momento histórico. As melodias elegantes se misturavam com o som da chuva batendo no teto da tenda, criando uma sinfonia que parecia celebrar não apenas a vitória iminente, mas a própria inevitabilidade do destino que aguardava o exército de Imagawa. Era o tipo de ambiente onde grandes homens se sentiam ainda maiores, onde sucessos passados se transformavam automaticamente em garantias de triunfos futuros. Fora da tenda principal, o resto do acampamento havia adotado uma atmosfera similar de celebração antecipada. Soldados se abrigavam em grupos ao redor de fogueiras protegidas por toldos improvisados, passando garrafas de saquê barato e contando histórias de batalhas anteriores onde haviam servido sob as bandeiras vitoriosas de Yoshimoto. As guardas continuavam em seus postos, mas com a postura relaxada de homens que não esperavam nenhum tipo de ação. Especialmente não durante uma tempestade que desencorajaria qualquer movimento militar sensato. Era exatamente o tipo de disciplina relaxada que emergia quando os soldados tinham certeza de que o inimigo estava completamente subjugado. Os próprios oficiais de Yoshimoto haviam sido contaminados pela atmosfera de confiança excessiva. Reuniões de planejamento militar se transformaram em sessões de bebida, onde estratégias eram discutidas de forma casual, como se fossem exercícios teóricos em vez de preparativos para batalhas reais. Mapas eram examinados superficialmente, relatórios de reconhecimento eram aceitos sem questionamento, e as poucas vozes que sugeriam precauções adicionais eram silenciadas com piadas sobre paranoia desnecessária. Era o tipo de ambiente onde a competência militar podia ser facilmente corroída pela arrogância coletiva. A ironia da situação era que o próprio sucesso passado de Yoshimoto havia se tornado sua maior vulnerabilidade. Suas vitórias anteriores haviam sido conquistadas através de planejamento meticuloso e execução disciplinada, mas o padrão repetitivo desses triunfos havia criado uma sensação de invencibilidade que obscurecia a necessidade de vigilância constante. Cada batalha vencida se tornara evidência de que sua abordagem militar era infalível. Cada inimigo derrotado confirmava sua superioridade estratégica. E cada território conquistado validava sua crença de que estava destinado a unificar o Japão sob sua liderança. Enquanto isso, do lado de fora das tendas aquecidas e iluminadas, a tempestade continuava a intensificar-se, criando uma cortina natural que tornava impossível ver além de alguns metros de distância. O som dos trovões mascarava qualquer ruído que pudesse indicar movimento hostil, e a chuva torrencial transformava o terreno em uma pasta enlameada que desencorajaria qualquer comandante sensato de tentar manobras militares complexas. Era exatamente o tipo de condições que faziam generais experientes se sentirem completamente seguros, protegidos não apenas por suas próprias forças, mas pela própria natureza, que parecia conspirar para manter inimigos potenciais longe de seu acampamento.
O banquete continuou até altas horas da noite, com Yoshimoto e seus oficiais celebrando não apenas as vitórias do passado, mas também os triunfos do futuro que consideravam garantidos. Era uma celebração da arrogância humana em sua forma mais pura, onde homens poderosos se convenciam de que haviam transcendido os caprichos do destino e conquistado o direito de moldar o futuro de acordo com suas vontades. Mas do outro lado da cortina de chuva, uma força muito diferente se aproximava silenciosamente, alimentada não pela confiança na vitória certa, mas pela determinação desesperada de transformar o impossível em realidade. A aproximação final através da tempestade foi uma obra-prima de coordenação militar executada em condições que teriam desencorajado qualquer comandante convencional. Nobunaga e seus 2.000 guerreiros se moviam através da paisagem encharcada como espíritos vingativos, cada passo calculado para evitar produzir qualquer som que pudesse denunciar sua presença. A lama sugava suas sandálias a cada movimento, mas eles haviam treinado para isso, desenvolvendo uma forma de caminhar que distribuía o peso de forma a minimizar tanto o ruído quanto o risco de escorregar no terreno traiçoeiro. As primeiras tendas do acampamento inimigo apareceram através da cortina de chuva como fantasmas materializando-se na névoa. Nobunaga fez um sinal silencioso com a mão, e toda a sua força se espalhou em formação de ataque. Cada grupo sabendo exatamente qual seção do acampamento era sua responsabilidade. Não havia necessidade de ordens gritadas ou sinais de corneta. Cada homem havia memorizado seu papel na sinfonia de destruição que estava prestes a começar. Era o resultado de anos de treinamento combinado com a intensidade mística da cerimônia da noite anterior, criando uma máquina de guerra que funcionava através de intuição compartilhada mais do que através de comando hierárquico. O primeiro ataque começou simultaneamente em 3 pontos diferentes do perímetro do acampamento. Guerreiros de Nobunaga emergiram da tempestade como demônios materializando-se do próprio inferno. Suas katanas já desembainhadas e suas faces cobertas por máscaras de guerra que os tornavam irreconhecíveis na escuridão. O elemento surpresa foi tão completo que os primeiros soldados de Yoshimoto foram cortados antes mesmo de compreenderem que estavam sob ataque. Gritos de alarme se misturaram com o som dos trovões, criando uma cacofonia de terror que se espalhou pelo acampamento como fogo em palha seca. As tendas começaram a pegar fogo quase imediatamente, não por acidente, mas como parte deliberada da estratégia de Nobunaga. Seus homens carregavam tochas embebidas em óleo que haviam sido protegidas da chuva durante toda a marcha, e agora essas chamas se tornavam armas psicológicas tão importantes quanto as lâminas afiadas. O fogo criava pontos de luz que revelavam alvos para os atacantes enquanto cegavam os defensores, transformando o acampamento organizado em um labirinto de sombras dançantes onde era impossível distinguir amigo de inimigo. O caos se espalhou com uma velocidade que surpreendeu até mesmo Nobunaga. Soldados de Yoshimoto saíam de suas tendas em vários estágios de vestimenta e sobriedade. Alguns ainda carregando taças de saquê, outros tentando desesperadamente encontrar suas armas em meio ao pânico generalizado. A disciplina militar, que havia sido construída ao longo de anos de campanhas vitoriosas, desmoronou em questão de minutos, substituída pelo instinto básico de sobrevivência, que transformava guerreiros experientes em animais assustados, procurando uma rota de fuga. A tenda principal de Yoshimoto se tornou o epicentro de uma batalha particularmente feroz. Os generais, que minutos antes celebravam a vitória inevitável, agora lutavam desesperadamente para organizar algum tipo de defesa coordenada. Mas suas ordens se perdiam no rugido da tempestade e nos gritos dos homens morrendo.
Alguns tentavam formar linhas defensivas tradicionais, mas essas formações se desintegravam assim que eram atacadas por guerreiros que emergiram da escuridão, atacavam com ferocidade sobrenatural e depois desapareciam novamente antes que uma resposta coordenada pudesse ser organizada. O próprio Yoshimoto, que havia passado a noite bebendo e celebrando, encontrou-se subitamente sóbrio e lutando por sua vida. Sua katana cerimonial, que por tanto tempo havia sido mais símbolo de autoridade do que ferramenta de guerra, agora cortava o ar noturno em movimentos desesperados para manter atacantes invisíveis à distância. Ao seu redor, seus guarda-costas mais leais formavam um círculo defensivo, mas esse perímetro encolhia a cada momento conforme homens caíam sob os golpes de inimigos que pareciam conhecer cada canto do acampamento melhor do que seus próprios defensores. A estratégia de Nobunaga era cruel em sua simplicidade. Atacar simultaneamente de múltiplas direções para impedir qualquer tentativa de reagrupamento, usar o fogo para criar confusão visual e aproveitar o conhecimento superior do terreno para manter a iniciativa durante toda a batalha. Era o oposto de tudo que os manuais militares tradicionais ensinavam sobre como exércitos menores deveriam enfrentar forças superiores, mas funcionava precisamente porque ninguém esperava que alguém fosse louco o suficiente para tentar algo tão arriscado. Os cavalos do acampamento, assustados pelo fogo e pelo barulho, quebraram suas amarras e começaram a correr desenfreadamente entre as tendas, criando ainda mais caos e atropelando soldados que tentavam se organizar para a defesa. Era como se a própria natureza tivesse se aliado aos atacantes, transformando cada elemento do ambiente em uma arma contra os defensores. A chuva, que deveria ter protegido o acampamento agora, dificultava a visibilidade dos defensores. O vento espalhava as chamas mais rapidamente e a lama tornava impossível para os soldados de Yoshimoto manterem posições defensivas estáveis. Em menos de uma hora, o que havia sido um acampamento militar organizado e confiante se transformou em um campo de batalha apocalíptico, onde a única lei era a sobrevivência do mais forte. Nobunaga havia transformado a arrogância de seu inimigo em combustível para uma vitória que desafiava todas as probabilidades matemáticas e contradições todas as expectativas estratégicas. A emboscada não era apenas um sucesso militar, era uma demonstração de que a guerra podia ser uma forma de arte quando praticada por um gênio disposto a reescrever todas as regras. O centro do acampamento havia se tornado um inferno terrestre, onde o fogo das tendas queimando se misturava com o reflexo das lâminas ensanguentadas, criando um espetáculo que parecia emergir diretamente dos pesadelos mais profundos dos antigos pergaminhos de guerra. Imagawa Yoshimoto se encontrava no olho desta tempestade de destruição, cercado pelos últimos de seus guarda-costas leais, que formavam um círculo cada vez menor ao redor de sua tenda principal. O general, que horas antes planejava sua entrada triunfal em Kyoto, agora lutava desesperadamente pela própria vida. Sua armadura cerimonial manchada de lama e sangue, sua respiração formando nuvens de vapor no ar frio da madrugada. A realização da magnitude do desastre havia chegado até ele em ondas sucessivas de horror. Primeiro, os gritos distantes que poderiam ter sido confundidos com celebrações barulhentas. Depois, o brilho alaranjado das chamas que inicialmente parecia vir de fogueiras de acampamento. Finalmente, a verdade inescapável quando seus próprios homens começaram a correr em sua direção, alguns feridos, outros simplesmente aterrorizados, todos trazendo a mesma mensagem impossível. Eles estavam sob ataque. O acampamento estava sendo destruído, e o inimigo que deveria estar acuado em Kiyosu havia de alguma forma aparecido como um demônio no meio da tempestade.
Yoshimoto tentou manter a compostura de um comandante experiente, gritando ordens para reagrupamento e contra-ataque. Mas suas palavras se perdiam no caos generalizado. Seus generais mais próximos haviam desaparecido na confusão, alguns provavelmente mortos, outros possivelmente fugindo para salvar suas próprias vidas. A cadeia de comando, que havia funcionado perfeitamente durante décadas de campanhas vitoriosas, se desintegrou em questão de minutos, deixando-o isolado no centro de uma batalha que não compreendia e não podia controlar. Os atacantes pareciam conhecer exatamente onde ele estava, movendo-se através do acampamento em chamas com uma precisão que sugeria planejamento meticuloso e reconhecimento detalhado. Não eram os ataques caóticos de bandidos oportunistas, mas os movimentos coordenados de uma força militar que havia estudado cada aspecto do terreno e da disposição das tropas. Yoshimoto começou a perceber que havia sido superado não apenas em audácia, mas em inteligência militar por um inimigo que havia transformado sua própria confiança excessiva em uma armadilha mortal. A última linha de defesa ao redor de sua tenda consistia em apenas uma dúzia de samurais veteranos, homens que haviam servido sua família por gerações e que prefeririam morrer a abandonar seu senhor no momento de maior necessidade. Eles lutavam com o desespero de homens que sabiam que estavam enfrentando seus últimos momentos, em cada movimento de suas katanas, sendo uma declaração de lealdade que transcendia as considerações táticas. Mas mesmo a coragem mais pura tinha limites quando confrontada com inimigos que atacavam de todas as direções simultaneamente, aparecendo e desaparecendo na fumaça e na chuva como espíritos vingativos. Foi Mori Shinsuke e Hattori Koreita, dois dos guerreiros de Nobunaga que conseguiram penetrar o círculo final de proteção. Eles emergiram da cortina de fumaça como predadores que haviam identificado sua presa, suas armaduras manchadas do sangue de inúmeros inimigos que haviam encontrado pelo caminho. Yoshimoto os viu aproximar-se e compreendeu que havia chegado o momento final, não apenas de sua vida, mas de todos os sonhos grandiosos que havia alimentado sobre unificar o Japão sob sua liderança. O confronto final durou apenas alguns minutos, mas cada segundo parecia se esticar indefinidamente. Yoshimoto lutou com a dignidade de um general experiente, sua katana cortando o ar em arcos precisos que falavam de décadas de treinamento e batalhas anteriores. Mas ele estava enfrentando não apenas dois oponentes, mas toda a força mística de um exército que havia sido transformado pela liderança carismática de Nobunaga em algo mais do que a soma de suas partes. Cada golpe que desferiu era bloqueado. Cada movimento defensivo era antecipado. Cada tentativa de recuar era cortada por ataques coordenados que o forçavam a permanecer em combate. O golpe final veio quando Yoshimoto tentou uma última manobra desesperada. Um ataque duplo que poderia ter eliminado um de seus oponentes se tivesse conseguido executá-lo completamente. Mas a lâmina de Mori Shinsuke encontrou seu pescoço no exato momento em que ele se comprometeu com o movimento, e a cabeça que havia sonhado com coroas imperiais rolou pela lama encharcada de sangue do campo de batalha. Era um fim inglório para um homem que havia conquistado tanto, mas também um símbolo perfeito da forma como a arrogância podia transformar vitórias certas em derrotas impossíveis. A morte de Yoshimoto teve um efeito psicológico devastador no que restava de suas tropas. A notícia se espalhou através do acampamento em chamas mais rapidamente do que o próprio fogo, carregada por soldados em fuga que gritavam que o general supremo havia caído. Para guerreiros que haviam seguido Yoshimoto através de inúmeras campanhas vitoriosas, a ideia de que seu líder invencível pudesse ser morto era literalmente inconcebível.
Muitos simplesmente se recusaram a acreditar até verem a cabeça sendo carregada em uma lança por um dos guerreiros de Nobunaga, exibida como troféu de uma vitória que desafiava toda a lógica militar. O colapso que se seguiu foi completo e irreversível. Soldados que haviam lutado corajosamente, mesmo quando cercados, abandonaram suas posições assim que compreenderam que não havia mais líder para servir. Oficiais que haviam tentado manter algum tipo de organização defensiva simplesmente desapareceram na escuridão, preocupados agora apenas em salvar suas próprias vidas. O exército que havia marchado para Okehazama como uma força irresistível se desintegrou em uma multidão de fugitivos aterrorizados, cada homem correndo na direção que acreditava oferecer a melhor chance de sobrevivência. Nobunaga emergiu da fumaça e das chamas como uma figura mítica, sua armadura brilhando à luz do fogo, a cabeça de Yoshimoto sendo apresentada diante dele como prova de que o impossível havia se tornado realidade. Ao seu redor, seus guerreiros celebravam não apenas uma vitória militar, mas uma transformação fundamental na percepção do que era possível quando coragem, inteligência e liderança inspirada se combinavam para desafiar as probabilidades mais impossíveis. A Batalha de Okehazama havia terminado, mas a lenda que nasceria dela estava apenas começando. O amanhecer que se seguiu à Batalha de Okehazama revelou um campo de batalha que parecia ter sido tocado pelos próprios deuses da guerra. Tendas queimadas se erguiam do solo encharcado como esqueletos carbonizados, seus tecidos de seda transformados em cinzas que a chuva persistente espalhava pela lama vermelha de sangue. Corpos de guerreiros que horas antes marchavam confiantes em direção à vitória certa, agora jaziam espalhados pela planície, suas armaduras elaboradas servindo apenas como monumentos fúnebres para ambições que haviam se mostrado fatalmente excessivas. Era um cenário que falaria por si só sobre o poder transformador de uma única noite, quando o impossível havia se materializado através da vontade inflexível de um homem disposto a apostar tudo em uma jogada que nenhum comandante sensato jamais tentaria. Oda Nobunaga caminhava através deste campo de devastação não como um vencedor comum, mas como uma força da natureza que havia assumido forma humana. Seus 2.000 guerreiros o seguiam com o tipo de reverência normalmente reservada para divindades. Suas faces ainda manchadas com o sangue da batalha, seus olhos brilhando com a intensidade de homens que haviam participado de um milagre militar. Eles não eram mais simplesmente soldados. Haviam se transformado em discípulos de uma nova forma de fazer guerra, testemunhas de uma vitória que reescrevera todas as regras sobre o que pequenos exércitos poderiam conquistar quando liderados por um gênio disposto a desafiar os próprios céus. A cabeça de Imagawa Yoshimoto, preservada e exibida como troféu supremo da vitória, representava muito mais do que a morte de um inimigo. Era o símbolo físico da morte de uma era inteira, o fim de um tipo de guerra baseado em superioridade numérica e táticas tradicionais, e o nascimento de algo completamente novo. Yoshimoto havia representado o establishment militar japonês em sua forma mais pura, poderoso, confiante, seguindo métodos testados pelo tempo. Sua derrota não era apenas uma vitória tática, mas uma revolução filosófica que provava que inovação e audácia poderiam superar tradição e recursos superiores. As notícias da batalha se espalharam através do Japão, com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os mensageiros mais rápidos. Cada aldeia, cada castelo, cada templo recebeu relatos da vitória impossível com uma mistura de incredulidade e terror. 2.000 homens haviam derrotado 25.000 e um líder local, relativamente desconhecido, havia eliminado um dos generais mais respeitados do país.
Um exército que deveria ter sido aniquilado havia, em vez disso, aniquilado seus supostos conquistadores. Era o tipo de história que normalmente pertencia a lendas antigas, não a eventos contemporâneos, mas as evidências eram inegáveis demais para serem ignoradas. Os outros senhores de guerra do período Sengoku receberam as notícias com reações que variavam desde admiração respeitosa até terror absoluto. Aqueles que haviam subestimado Nobunaga como um jovem impulsivo e inexperiente foram forçados a reconsiderar completamente suas avaliações. Outros, que haviam planejado alianças com Yoshimoto baseadas na certeza de sua vitória, agora enfrentavam a necessidade de repensar fundamentalmente suas estratégias políticas e militares. O equilíbrio de poder em todo o Japão Central havia mudado da noite para o dia, e ninguém estava completamente certo de como navegar nesta nova realidade. Mas talvez a transformação mais profunda tivesse ocorrido no próprio Nobunaga. O jovem que havia marchado para Okehazama, ainda carregando dúvidas sobre sua capacidade de liderança, agora caminhava com a confiança de alguém que havia provado que podia fazer o impossível acontecer através da pura força de vontade. Seus olhos, que antes refletiam a incerteza de um homem tentando viver de acordo com as expectativas de outros, agora brilhavam com a certeza interior de quem havia descoberto seu verdadeiro destino. Ele não era mais simplesmente um dos muitos senhores de guerra competindo por território. Era algo completamente novo, um tipo de líder que o Japão nunca havia visto antes. Esta transformação se refletia em todos os aspectos de seu comportamento. Suas ordens eram dadas com uma autoridade que fazia veteranos experientes obedecerem sem questionar. Seus planos militares incorporavam inovações táticas que deixavam seus próprios generais admirados com sua audácia. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido uma aura de invencibilidade que funcionava como arma psicológica antes mesmo que batalhas físicas começassem. Inimigos começavam a se render simplesmente ao ouvir que estavam enfrentando o homem que havia conquistado o impossível em Okehazama. A vitória também havia validado sua abordagem não convencional à guerra e à liderança. Enquanto outros comandantes continuavam seguindo manuais militares ancestrais, Nobunaga havia provado que inovação e adaptabilidade poderiam superar tradição e experiência. Ele começou a atrair não apenas soldados comuns, mas também estrategistas brilhantes e inovadores que reconheciam nele um líder capaz de implementar suas ideias mais radicais. Era o início da formação de um círculo interno de conselheiros e generais que compartilhavam sua visão revolucionária sobre como o Japão deveria ser conquistado e governado. Os meses que se seguiram à batalha viram uma expansão sistemática e implacável do poder de Nobunaga. Cada nova conquista era planejada e executada com a mesma combinação de inteligência estratégica e audácia tática que havia caracterizado Okehazama. Castelos que haviam resistido a cercos por décadas caíam em questão de semanas. Alianças que haviam parecido sólidas por gerações se desfaziam quando confrontadas com a nova realidade do poder militar de Nobunaga. Era como se a vitória em Okehazama tivesse liberado uma força que agora se movia através do Japão, transformando tudo que tocava. Mas talvez o legado mais duradouro da batalha não fosse territorial ou político, mas psicológico. Nobunaga havia provado que as limitações que os homens aceitavam como absolutas eram frequentemente apenas construções mentais que poderiam ser superadas por quem tivesse coragem suficiente para desafiá-las. Okehazama não foi apenas uma vitória militar. Foi uma demonstração de que a realidade podia ser dobrada à vontade daqueles que se recusavam a aceitar o impossível como resposta final.
Anos depois, quando historiadores tentariam explicar como um homem havia conseguido conquistar e unificar um país inteiro, eles sempre voltariam àquela noite tempestuosa em Okehazama. Foi lá que Oda Nobunaga, o jovem líder local subestimado por todos, morreu simbolicamente. E foi lá que nasceu o Demon Lord, o conquistador implacável que reescreveria a história japonesa através da pura força de uma vontade que se recusava a reconhecer limitações. A batalha durou apenas algumas horas, mas suas consequências ecoariam através dos séculos, como prova de que, às vezes, um único momento de audácia suprema pode mudar o destino de nações inteiras. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima! City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired land.